projeto ele trabalha com o periquito cara suja, que é o Pirrura griseipectus, que é uma espécie ameaçada de extinção, uma das espécies mais ameaçadas do mundo. O cara suja ele é símbolo de um tipo de impacto que aconteceu para muitos bichos aqui no Nordeste, né? Que é a captura e também a perda de ambientes. I thought if I'm gonna go somewhere in the world, if I can go anywhere, where would it be and what species do I want to work with? And so Pirruras are my favorite parakeets, birds, and so I thought, okay, if I'm gonna do anything, it's gonna be with Pirruras. Em 2005, a Aquasis começou um trabalho percebendo que a última área conhecida deles, que era a Serra de Baturité, a espécie estava em processo crítico de extinção. Foi quando a Aquasis começou a tentar evitar essa extinção. Na Serra de Baturité, nós temos um trabalho de 5 dias por semana que a gente fica acompanhando as atividades do periquito cara suja. E aí a gente avalia a alimentação, dependendo da época do ano, a gente investiga, procura, e enfim, faz uma avaliação geral de locais em potencial onde eles podem estar ocupando. Uma das estratégias que a gente usou desde o início do projeto foi os ninhos artificiais, as caixas ninho, para que a gente pudesse aumentar a população. E foi isso que aconteceu, né? A população aumentou em até 100% lá na Serra de Baturité. O primeiro ninho artificial foi colocado foi em 2008, eram ninhos de PVC, eles não deram muito certo, aí fizeram um ninho de madeira. O ninho de madeira veio ocupar a primeira vez em 2010, o ano que eu entrei. E aí os próximos passos são as reintroduções, né, que é basicamente pegar o cara suja de onde ele já existiu um dia e não existe mais, ele foi extinto, que é o caso, por exemplo, da Serra da Aratanha. A gente já fez essa reintrodução lá. E agora a gente vai começar essa história aqui na Serra das Almas. A gente está num ambiente onde a riqueza era muito maior. E é porque a gente está num canto com uma riqueza alta, né? Porque no geral, no Ceará, no Nordeste em geral, a gente tem as florestas defaunadas, as florestas vazias, né? E não é o caso aqui. Só que aqui ainda falta alguns elementos e é importante a gente trazer de volta, é por isso que a gente está aqui. No caso das reintroduções, um dos critérios para que ele saia ainda mais do grau de ameaça é ele ter pelo menos 11 populações estabelecidas. Então, esse é um dos locais. Além disso, tem toda a questão de que ele existiu aqui um dia. Então, ele tinha uma função ambiental que foi perdida, já que ele não existe mais. A expectativa que a gente tinha, a estimativa na verdade, era que existiam menos de 100 indivíduos na natureza. De lá para cá, através do projeto de conservação que a gente desenvolveu, as instalações das caixas ninho, a educação ambiental nas escolas também, a gente conseguiu aumentar esse número para cerca de, por baixo também, uma média que a gente coloca de pelo menos 1000 indivíduos na natureza. Eles são transportados durante a noite, quando eles estão dormindo nas caixas, né? A gente sobe, remove a caixa da árvore e aí transporta eles de carro, de uma serra para outra. E aí quando chega lá tem toda uma questão de exames sanitários, anilhamento, identificação, avaliação do bicho. Depois a gente coloca as caixas lá na nova serra, né, instala, e eles dormem numa serra e acordam em outra. Então o que a gente precisa fazer? Primeiramente, construir um recinto como esse daqui, né? Que é um recinto de aclimatação. A gente vai utilizar para adaptar eles ao novo ambiente. Então esse recinto é construído e aqui eles vão passar de 3 a 6 meses para que eles conheçam o ambiente, né? Porque a gente não pode simplesmente trazer eles e soltar, senão eles vão ficar perdidos e não vão saber onde é que eles estão e a gente não vai obter sucesso. O nosso trabalho é socioambiental, né? Não tem como você trabalhar a questão da conservação ambiental sem trabalhar o social, nas comunidades, com os moradores da Serra de Baturité, com os proprietários, enfim.
No início do projeto, né, outras equipes que estavam fizeram muita campanha de educação ambiental, né, com a população, principalmente em escolas, dando palestras, conversando com essa geração, né, mais com as crianças, né, que aí chegavam em casa e falavam com os pais: ó, pai, não pode fazer isso, né, tal. Então isso foi gerando uma conscientização ao longo dos anos. Aos poucos a gente foi encontrando pessoas que tinham esse sentimento em comum, né, de preservação e acho que o mérito maior desse projeto também foi a gente conseguir envolver as pessoas para que elas criassem com a gente uma rede de proteção dessa espécie. Antes, o pessoal do projeto tinha que procurar as pessoas para instalar caixas ninho, né, tipo, falar: eu posso instalar aí, né, tal. E hoje em dia não, as pessoas que procuram a gente. Então é uma mudança bem drástica, né, de pensamento. E esse projeto eu estou envolvido com ele desde 2010. Eu era biólogo dessa instituição aqui, a Associação Caatinga, e eu estava envolvido em criação de reservas lá na Serra de Baturité. Quando eu ouvi falar do cara-suja, né, que é uma ave que era na época criticamente ameaçada, existiam pouquíssimos exemplares na natureza, e eu vi que a Aquasis tinha iniciado um processo de tentar evitar essa espécie, a extinção dessa espécie. I'm from Poland. I have been with the project more or less since 2014, on and off. Right now it's been 3 years that I've been living in Brazil and working on the reintroduction. Eu sempre gostei de causas ambientais e desde quando eu comecei a tomar o primeiro conhecimento a respeito de conservação, os conceitos básicos realmente de fauna, flora, biodiversidade, eu percebi que era uma coisa que eu gostaria de engajar minha vida, né, trabalhando com essa causa mesmo. I studied zootechnics, which is more about husbandry and livestock overall. And I always wanted to work with conservation. I wanted to be David Attenborough, basically. Eu conheci o projeto através dos censos. O que é censo, né? É a contagem anual dos caras sujas. Para a gente saber, ter assim mais ou menos uma ideia de quantos caras sujos tem, se eles estão aumentando ao longo dos anos ou não, né? A gente precisa avaliar isso. São reunidos cerca de 200 voluntários lá na Serra de Baturité, e cada voluntário fica responsável por contar uma caixa ou um ninho natural, um oco natural. E aí a pessoa vai contar quantos caras sujos vão entrar lá para dormir. Se são 10, se são 5. Então eu conheci o projeto através desses censos, né? Eu era uma das voluntárias. É uma batalha diária que a gente tem, né? Olhar para a causa ambiental, que por muitos é meio que deixar de escanteio, é deixar de lado. Então, para mim é uma satisfação e até uma honra poder me engajar em uma atividade de conservação ambiental mesmo, de uma espécie que ocorre no próprio lugar onde eu nasci, né? No lugar onde eu moro. Eu digo que é muito mais do que um trabalho, né? Porque a gente faz um trabalho, muitas vezes, né, o próprio lazer se mistura com o trabalho. Você vê, eu estou aqui com minha família, no feriado, viagem em finais de semana, trabalho de madrugada. Então, assim, é um trabalho, diria, não muito convencional, né? E ele realmente envolve uma paixão. Estou participando de uma história que é muito bonita, né? Muito bonita e, assim, é trazer uma espécie de volta. Tantas espécies que estão sendo extintas e ninguém consegue fazer nada. E aqui a gente consegue. It gives meaning to my life. Like I done a lot of different jobs throughout my life, and yeah, like the meaning, like I've done a lot of jobs that had no meaning. I was just pushing some numbers in the system, and I just did not like that. It was better money, great benefits, but there was just no meaning. You wake up and you ask yourself, like, why am I doing this when I can be in Brazil, changing the world and actually like making something great and amazing? So yeah, so that's why I keep on coming back and that's why I'm here. Yeah. Essa sensação de salvar uma espécie é muito gratificante. Você saber que você está fazendo algo bom para deixar para as próximas gerações.